a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer, resposta a todo aquele que clama. A verdade, a tua palavra que não pode mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, que assim vamos te adorar para sempre, oh meu Deus. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está tudo vencer. Ele é a resposta para todo aquele que clama. A verdade, a tua palavra que não podes mentir. Por isso estamos aqui, te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre, oh meu Deus. Agora baixinho aqui, eu quero ouvir a igreja. Te louvamos, Senhor. Oh, te adoramos pela tua misericórdia para conosco. Oh, e poder, e assim vamos te adorar para sempre, oh meu Deus. Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu vos convido a se colocar de pés ou sobre os vossos pés para a leitura na palavra do Senhor, do livro do Apocalipse, capítulo 2, apenas o versículo 11. Apocalipse 22, versículo 11. Apocalipse 2, perdão. Não, perdão, irmão. 2.
É o 3:11. Perdão. Apocalipse 3, versículo 11. Toda a igreja lendo, 1, 2, 3. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Quem necessita das orações? Eu e minha casa, Senhor, apresentamos-nos ao Senhor nas nossas necessidades. Tu és o Deus que cuida de nós, que tem um zelo grandioso pelas nossas vidas. Tu és, Senhor, meu Deus, o Pai Celeste. Tu tens nos acolhido, tens nos amado, tens nos sustentado, tens suprido as nossas necessidades, tens nos livrado. E assim, ó Deus, estamos dentro desse amparo, desse cuidado tão grande de Deus. E é por isso que estamos de pé, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, e as suas misericórdias são de geração a geração, meu Deus. Nós pedimos agora, ó Pai, atenta para aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, atravessando momentos de aflições, momentos difíceis. Tu és o Deus que é o socorro bem presente na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da provação. Tu és o bálsamo que sara as feridas da alma. Tu és o Deus que alenta e traz alegria ao triste. Portanto, ó Deus, em Ti nós encontramos tudo o que necessitamos. Abençoa-nos em tudo, ó Pai. Também fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto, esse versículo é uma recomendação do Senhor feita ao anjo e igreja de Filadélfia, a igreja apocalíptica. Não se trata de uma exortação em si, uma exortação repreensiva, mas de um sério alerta para que aquela igreja ela pudesse estar atenta com a salvação. Era uma preocupação do Senhor com a segurança daqueles crentes, ainda que eles foram elogiados pelo Senhor, aquela igreja, por serem fiéis, por serem resistentes, por terem guardado a palavra do Senhor. Mas o Senhor se preocupava na manutenção da fidelidade daquela igreja. Havia preocupação de Jesus, do Senhor Jesus, para que aqueles irmãos continuassem resistindo, vencendo e frutificando. Era o cuidado do Senhor. E é assim, Deus, Ele tem um grande amor e zelo por aquilo que pertence a Ele. E a igreja pertence ao Senhor. A igreja não é propriedade de um pastor, de um ministério, ou mesmo de convenções. A igreja é de Jesus. Quando Jesus fez alguns questionamentos aos seus discípulos sobre o que os homens diziam ser ele, e procurando aos seus discípulos, e nós sempre vemos o texto, Pedro, ele, iluminado por Deus, ele declarou que Jesus era aquele que era o Filho de Deus, aquele que, o Messias. Ele declarou a divindade de Jesus. E Jesus, então, diante daquele confessar de Pedro, o Senhor, no entanto, ali ele profetiza a existência, a futura existência da igreja, quando ele diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Mas a verdade é, irmãos, que esta preocupação que Deus, que Jesus tinha com a igreja de Filadélfia, para a sua manutenção, a manutenção da sua fidelidade, é o mesmo cuidado, a mesma preocupação, o mesmo zelo que Jesus tem com a igreja da atualidade. O Senhor quer que sejamos e prossigamos
sendo fiéis, tementes a Ele. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Sabemos, portanto, assim como a igreja de Filadélfia enfrentava dificuldades, perseguições e situações adversas, nós também, igreja desse tempo, enfrentamos momentos de grandes dificuldades, de enfrentamentos. Há um levante infernal contra a igreja do Senhor. Isto porque a igreja ela está dentro, ou seja, ela está inserida em um ambiente que está altamente contaminado. Um ambiente que está no domínio de Satanás. Falo do sistema do mundo. Mas o que mais nos entristece é que o inimigo, ele, aproveitando-se deste momento tão difícil da igreja, de não preocupação de muitos pelas coisas santas, em manterem uma fé sincera, o inimigo ele tem se aproveitado e procurado minar as estruturas da igreja. E em algumas situações, isso já foi alcançado. Porque o que nós vemos hoje, o que nós contemplamos nesse momento da igreja, e a nossa revista ela está trabalhando também dentro desse aspecto, é que nós estamos sendo minados com ensinos, não é, falsos ensinos que estão chegando de um jeito muito sutil nos nossos púlpitos, trazendo doutrinas malignas, doutrinas que contestam a divindade de Jesus, que contestam também a sua humanidade, que contestam a pessoa do Espírito Santo. E, infelizmente, alguns crentes têm deixado se contaminar e, portanto, não têm guardado aquilo que foi conquistado por Jesus, aquilo que ele tem. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Portanto, a recomendação do Senhor Jesus para aquela igreja é guardar o que eles tinham. E só guarda alguma coisa quem tem algo. Não se guarda o que não tem. Esta é uma lógica natural. Mas, infelizmente, no sentido espiritual, há crentes que não têm o que guardar, porque nada tem. É crente, está na igreja, até canta, até prega, mas nada tem. Muitos estão envolvidos numa capa de fidelidade, de sinceridade, de fervor, mas são vazios. São pessoas que não têm reservas espirituais. São como um saco cheio de vento. E é preciso a gente entender que é por conta disso, por não ter o que guardar, é que muitos crentes hoje eles são vulneráveis. Vulneráveis e fáceis de ser enganados pelos falsos mestres, pelas falsas doutrinas. Nós vemos em 1 Timóteo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo orientando ao jovem obreiro Timóteo para que estivesse atento aos falsos ensinos ou trazido pelos falsos obreiros. Ter cuidado com as heresias que trariam danos à igreja. E ele diz, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, não dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Observe que esse texto aqui
Não é uma alegoria, não é uma simbologia, mas o texto ele é literal, no sentido de, pois que ele trata, né, na verdade, de demônios mesmo, demônios inspirando homens, usando pessoas e até influentes que circulam e circundam o meio cristão. Então, observe que naquele momento de Paulo já estavam sofrendo algumas pressões, alguns ataques teológicos, alguns ataques contra os ensinos dos apóstolos. E que não é diferente desse tempo. Só que nesse tempo, os ataques eles são mais substanciais e são mais estruturados. É importante nós observarmos isto. Hoje nós temos, ou seja, há um ataque muito bem organizado e de fácil absorção das heresias, que muitas vezes, que hoje está utilizando de uma forma muito forte, as músicas, os louvores, falsos louvores que têm suas letras, doutrinas heréticas, e que se canta. É importante observarmos isto. A lição que estudamos recentemente, que foi a de domingo atrasada, foi domingo passado, falou da questão de grupos como, que não é um grupo, que é um movimento dito evangélico, mas é uma seita. Uma seita que na teologia é chamada, ele segue unicismo. Ou seja, Jesus uma hora apresenta como pai, uma hora apresenta como filho, uma hora apresenta como ele mesmo. Mas é uma só pessoa. É preciso entender que a salvação ela vem de Jesus. Deus usa quem Ele quer. Deus salva quem Ele quer, na hora que Ele quer. Se Ele quiser, Ele salva. Isto é Deus, a soberania de Deus. E este grupo, então, ele é herético, ou seja, a questão não está simplesmente nas letras, porque tem letras que até parecem perfeitas, mas a questão é a fonte. Que fonte é esta? Esta fonte é sadia, não pode sair da mesma fonte água salgada ou água doce, ou é uma coisa ou outra. Então, se alguém é herético, como é que alguém que está pregando heresia vai sair daquela ali água potável, água sadia? Claro que não. Alguém diz, mas pastor, está perfeita, até teologicamente sim. Então, antes de cantar, veja a fonte. É perfeito, fala em Deus, fala em Jesus, e o reggae. Aí o crente, olha, está essa alega, se descuidar, fala até línguas estranhas. De uma fonte dessa. Então tenha sabedoria, tenha discernimento, saiba o que é a fonte, não cante qualquer coisa, não absorva qualquer coisa, porque Deus também não aceita qualquer coisa. O louvor para o Senhor é santo, é puro, glórias ao nome do Senhor Jesus, mas nós estamos no meio de crentes que não querem instrução, não querem orientação, são independentes. Pastor não serve para orientar mais crentes, os crentes são agora autônomos, não precisam de orientação, eu sei o que quero, eu conheço a Bíblia. Portanto, esse texto trata-se, portanto, em 1 Timóteo 4, era uma revelação do Espírito Santo de que, ao aproximar a vinda de Jesus, o diabo estaria determinado, como sua última cartada contra a igreja, uma cartada bem articulada, uma forma diferente
dos ataques investidos à igreja ao longo da história dela. Porque os ataques, em sua maioria, podemos dizer, no sentido já absoluto, eram feitos de fora para dentro. Só que o diabo mudou a forma. Os ataques agora à igreja é de dentro dela mesma, é dentro para fora. E aí você enfrentar o inimigo no meio dele é complicado. E é isso que estamos percebendo. Esta é uma articulação, uma iniciativa astuciosa e eficaz de Satanás. Porque no texto que nós lemos, Paulo diz que alguns crentes apostatariam da fé, ou seja, será um ataque eficiente, eficaz, ele vai ter alcance. Então é preciso a gente estar observando isso. Quando ele diz alguns, esses alguns aqui, não se prende à questão quantitativa, mas é um sentido de alcance certo. Ele vai atingir, ele vai alcançar muitos crentes que vão apostatar da fé. E o que se observa hoje, que há já uma grande quantidade de crentes que já foram e estão a caminho da apostasia. E apostasia é você abrir mão daquilo que você conhece, que você sabe que é correto. É uma atitude deliberada. A apostasia é dizer, eu não quero mais Jesus. E ele sabendo que quem é Jesus é. É ele sabendo que a doutrina da santidade é algo que é bíblico, mas ele diz, mas não vou mais ser mais santo. Isso é apostasia. Então hoje muitos crentes estão sendo levados a apostasias pela maneira sutil de Satanás dentro da igreja, nos nossos púlpitos, nos livros ditos bíblicos, de pessoas até de um grau teológico alto, intelectual também, e muitos se impressionam com isso. Cuidado. E preferem dar razão ou dar ouvidos a pessoas estranhas, a quem não se conhece. O que você vê na mídia, o que você lê no livro, você não está vendo o coração dessa pessoa, só Deus. É preciso estar atento. E o crente que ele está ali, alerta, ele é um crente fiel, ele está bem alicerçado, ele não será enganado. É importante sabermos disso. Então são crentes, esses crentes que resolveram não guardar o que se aprendeu. Nós estamos dentro de uma geração de alguns crentes que resolveram, decidiram não guardar o que aprendeu. Então aquilo que aprendeu, ele agora desaprendeu. Quando chegou a visão G12, ele trazia na sua essência isso. Ou seja, até aquele momento, tudo o que você tinha feito ou que aconteceu na sua vida, nada valeu. Ia valer dali em diante. Aí por isso que você tinha que fazer um encontro, que era um desencontro. Aí naquele encontro fazia uma lavagem cerebral e você entendia que é como se o sacrifício de Jesus ele foi imperfeito no momento que você aceitou Jesus. Isso é uma heresia tremenda e muitos crentes e até pastores da Assembleia de Deus absorveram isso e foram excluídos. Algo sutil dentro da igreja, não foi fora, foi dentro, surgiu dentro da igreja. Então é importante que estejamos alerta. Aí Paulo diz a Timóteo, tu porém, 2 Timóteo 3, 14 e 15, tu porém permanece naquilo que aprendeste. E de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E ele cita, não é? Porque Paulo ele foi orientado
pela sua avó e também pela sua mãe. Foi bem orientado. Aí a gente vem na nossa interpretação, tinha culto, não é? No lar, tinha leitura da palavra, tinha oração. Ele foi bem alicerçado e depois Paulo vem e aí aumenta e revigora mais aquela estrutura de fé de Timóteo. Ele diz, tu sabe de quem você aprendeu. O crente está aqui no culto de doutrina, está na escola dominical e ainda está carregado de dúvidas. Não sabe o que quer. Se chegar alguém, numa certa ocasião, chegou um cidadão lá na igreja de Juazeiro, aí ele interpretou o texto, eu sei que a expressão foi justo. Assim, nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão. Ele insistiu para a igreja que justo era Jesus ali. E foi uma confusão, porque quando terminou o culto, o povo dizia, vem cá, quem é justo ali no caso? É Jesus, eu estou falando do justo mesmo. Porque ele está falando do justo no sentido geral. E os crentes ficaram, e é uma igreja doutrinada. Então hoje os crentes, irmãos, são vulneráveis. Grande parte, não estou aqui trazendo, não estou generalizando. Mas há crentes que eles estão na igreja, mas estão assim, perdidos. Se soprar um vento, ele vai atrás, um vento estranho, ele vai atrás. É preciso a gente entender que precisamos, nesse tempo, ser mais comprometidos com a verdade, com a vida de santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é interessante observar que Jesus, ele deu à igreja, isso é uma repetição até da mensagem anterior que eu trouxe aqui. Homens comprometidos com a verdade. Ninguém está aqui com interesse de se dar bem. Ninguém está aqui interessado em fazer dos crentes negócio. Mas tem crente, eu citei aqui a questão de um tal do bispo famoso aí do Tupete. Que tem, os crentes ficam pegando, compartilhando e dando as moedinhas caindo lá na conta dele, de postagem, de estar ali, olhando a reza dele, a oração do bom dia, oração do anoitecer, oração da porta aberta, oração da porta fechada, oração disso aqui, e os crentes bebam com esse negócio, crente da Assembleia de Deus. Que fraqueza é esta? Que fraqueza é essa? Irmão, eu estive afastado do Evangelho, mas a verdade nunca saiu do meu coração. É interessante isso. Eu sabia que estava errado, eu tinha consciência. E de chegar a discutir com alguém, diz, não, eu estou errado. Eu estou aqui, mas eu tenho consciência, ou seja, porque aquilo que eu aprendi. Mas nós estamos na geração do crente, que ele aprende agora e desaprende quando sai da porta ali. Esse é o momento de reflexão, esse silêncio é bom. É preciso entender que Deus levantou na igreja homens vocacionados e chamados para cuidar do seu povo. São homens fiéis que Paulo chama de dispenseiros dos mistérios de Deus. 1 Coríntios 4, 1, 2. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Ele diz, além disso, o versículo 2, ele diz, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Então é importante observar, se este obreiro, essa pessoa que está lhe instruindo, que você acha que é melhor do que aqueles que Deus colocou na sua igreja, ele é fiel? Você conhece ele? Tu conhece como é que está o casamento dele? Se é casado? Ou se é um adúltero? Ou é um cheirador de cocaína, que eu já vi isso, pregador, cheirador de cocaína? E os crentes da Assembleia de Deus, eles são fáceis de se envolver, e isso decepciona a gente. Porque
é doutrina, é escola dominical, é tanta coisa que tem na igreja Assembleia de Deus e os crentes, muitos crentes não aprendem. Isso é culto de doutrina, viu, irmão? E culto de doutrina é isso mesmo. Não pense que aqui é, vai, pula aí, sacode aqui, aí vai. Não. É por isso que tem muitas coisas acontecendo na igreja hoje, falta doutrina. Falar a verdade, para que possamos ouvir. Então somos fiéis, dispenseiros dos mistérios de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Na versão transformada, esse texto diz assim: portanto, devemos ser considerados simples servos de Cristo, encarregados de explicar os mistérios de Deus. De um encarregado, espera-se que seja fiel. É importante também, obreiros, que sejamos fiéis para que a nossa pregação, a nossa ministração, o nosso ensino, ele seja reconhecido e tenha credibilidade da igreja. Porque não adianta pregar o que não vive, cantar o que não se está vivendo. E estamos numa geração que prega o que não é, canta o que não vive. Isso tem trazido danos à igreja. No grego, o sentido de fiel é digno de confiança, verdadeiro. Na carta apocalíptica, falando da igreja apocalíptica de Éfeso, no capítulo 2, versículo 2, diz que eu sei as tuas obras, falando da igreja. É interessante isso. E o teu trabalho, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem-se apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Por que hoje se engole tudo, irmão? Aqui já foi gente, já entrou aqui, enganou, levou dinheiro de crente. E pregou, e testemunhou, profetizou, e a igreja enrolou a igreja. Não colocou a prova. E é interessante que eu vejo hoje que Deus ele deixou disponível à igreja o dom de discernimento de espíritos. Se aquele camarada está vindo por obra de Satanás, ele está usando para o inimigo, ou não. A igreja tem essa capacidade. Você tem capacidade também de descobrir pela palavra o que ele está pregando. Há respaldo bíblico. É importante isso. Então, o que está acontecendo nesses dias com alguns crentes é que são levados facilmente por qualquer vento de doutrina. E aí nos vai uma pergunta: qual a razão? O porquê de tantos crentes serem levados tão facilmente por qualquer vento de doutrina? É muito fácil, eu resumir a responder. Primeiro, decorre da fragilidade doutrinária. Convicção, não tem convicção. E quem não tem convicção, fica fragilizado. E isso a gente pode observar que esta propagação, essa multiplicação de crentes despreparados, inseguros, fracos, é pelo desinteresse também, aqui exemplo, pelo culto de doutrina. O crente que tem desinteresse pela escola bíblica dominical é um crente fraco. Crente que não se dispõe, que não se esforça para estar no culto de ensinamento, eles estão vulneráveis aos falsos profetas. Porque eles não estão preparados. Guarda o que tens. Aleluia. E é importante observar, queridos irmãos, que quem não ora, que não lê a palavra, que não congrega, não tem o que guardar. Guardar o quê? Não congrega, não sabe nada da doutrina, não vem para a escola dominical. Vou guardar o quê? Mas aí a recomendação é: guarda o que tens. Mas o que é que nós temos? Crente tem santidade,
lealdade, fidelidade, pureza, temor, verdade, justiça, equidade, espírito reto, paciência, perseverança, diligência, prudência, fé, amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança, espírito perdoador, coração quebrantado para pedir perdão, paz, comunhão, unidade, graça espiritual, esperança, confiança, a presença do Espírito Santo, dons espirituais, poder e autoridade do Senhor. É o que temos. E tudo isso decorre da salvação. E você tem, eu e você temos que tomar posse desta dádiva divina. Portanto, o crente que não se insere nesta lista longa, significa que ele está vulnerável. Está faltando algo a se guardar. A palavra de Deus não se guarda por partes. Ou obedece ou desobedece. Há um princípio da lei, na lei de Moisés, Jesus trouxe isso, que quem peca em um item da lei, peca contra toda a lei, desfaz a lei. Aí tem crente que ele é fiel em algumas coisas, outro não é. E ele pensa que está tudo bem. Jesus não apertou ele, não caiu fogo do céu para virar churrasco. Aí está tudo bem, ele está tranquilo e continua nesta vida de insegurança espiritual. Então é preciso nós sermos despertados pela palavra para que entendamos que precisamos guardar o que temos. Guardar o que tem é valorizar a salvação. Valorize a salvação. Valorize o que o Senhor lhe deu. O que o Senhor nos deu, precisamos valorizar. É importante observar o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 1 a 3, ele traz algo muito importante. Quando ele diz, portanto, convém-nos atentar. Atentar quer considerar. Com mais diligência, com cuidado maior, para as coisas que já temos ouvido. Atenta para o que está ensinando, meu irmão. Esteja atento para o que está sendo ensinado, está sendo passado. Os pastores oram, consagram, pedem revelação do Senhor. E o que a gente vê justamente é a ausência desse cuidado de guardar o que tem se ouvido, está ouvindo. Aí ele diz, para que em tempo algum nos desviemos dela. Aí ele continua do texto, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos, se não considerar com seriedade para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos. É importante a gente estar refletindo, porque senão não teremos o que guardar. A gente guarda, repito, o que tem. Você não guarda o que não tem. É por isso que muitos crentes estão fracassando, porque eles guardam o que não tem. Não tem. Não guarda nada, então guarda vento. Igual aquela criatura política que diz isso, né? Que é o estoque de vento. Tem crente que está criando um estoque de vento. Está conseguindo estocar vento. Então, queridos irmãos, haverá uma retribuição de juízo para os que não levam a sério a salvação. Então, é guardar a salvação. Guarda o que tens. O Senhor está falando na igreja de Filadélfia, guarda a tua salvação. É preciso compreender isso. Não podemos brincar com a salvação. A salvação foi e é a maior obra de Deus para o homem.
O sacrifício vicário de Cristo não foi para alcançar os que se acham justos. Nós fomos alcançados, nós injustos, fomos alcançados pela graça de Jesus. Haja vista que as nossas obras de justiça, como diz Isaías 64:3, são como trapos da imundícia. Não há possibilidade de justificativa própria. A salvação foi obra de graça, de misericórdia, de Jesus. Valorize o que Jesus fez. Nem eu e você merece a salvação, mas Jesus resolveu morrer por nós e nos dar essa tão grande salvação. E por que se brinca com essa salvação? Estávamos condenados a um juízo eterno, mas Cristo nos justificou. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Estávamos mortos em nossos pecados, mas Cristo nos vivificou, Efésios 2:1-6, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Fomos vivificados pelo Senhor. Isso é a obra da salvação. Precisamos conservar essa vida. Esta vida nos dada por Jesus. Glória a Deus. É preciso, portanto, estar levando a sério a salvação, pois ela está firmada no testemunho autêntico da presença real de Deus na vida da igreja. É real, a gente sente a presença. Jesus se manifesta. O Espírito Santo também se manifesta. Sentimos a graça do Espírito Santo. Sentimos a paz interior. Sentimos uma alegria que o mundo não tem. Temos convicção que vamos morar no céu. Glórias ao nome do Senhor Jesus. E por que se relaxar com esta salvação? É preciso levar a sério. Guarda o que tens. É ter depósito espiritual. O depósito do crente é a sua alma. E nesse depósito deve-se guardar as sãs palavras. 2 Timóteo 1:13-14. Quando diz: conserva, guarda, conserva o modelo das sãs palavras, que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Tem crente que não tem depósito, ele tem um saco cheio de murmuração, murmura o culto todo, não deixa os outros cultuar, conversa o culto todo, fala de pastor, fala de mulher de pastor, de dirigente, fala da dirigente de oração, tudo incomoda na igreja, é um saco de tribulação. Ela não tem depósito. Porque não há espaço para a doutrina na vida dessa pessoa que está cheia de tanta coisa. Esta é a situação. Aí eu pergunto: o que é que esses crentes estão achando de Deus? Que Deus é menino? Tinha um colega meu que dizia algo interessante. Ele disse: está pensando que Jesus é menino com a barba daquele tamanho? Eu achava engraçado ele dizer, mas tinha um fundamento. Então Jesus não é menino não, minha gente. A gente está brincando com Jesus como se Jesus fosse um amiguinho. E a gente não está levando a sério muitas coisas que a gente está colocando nesse saco. Difamar os outros. São crentes amargurados, angustiados. E suas angústias, suas amarguras, elas são manifestas pelas murmurações. Tudo está em insatisfação. O depósito do crente é a sua alma. Glória a Deus. E é interessante que ele diz, não é? As sãs palavras. Conserva o modelo das sãs palavras. Se existem as sãs, é porque existe também as doentes, as palavras adoecidas, as doutrinas adoecidas. E que doutrinas são essas? Que doença é essa? É a doença da falsificação da palavra. Falsificação da palavra. Tem muita gente adulterando a palavra do Senhor para se dar bem. E o pior, que encontra guarida no coração de muita gente, hein?
Mas é assim, crente que não lê a Bíblia, tudo ele engole. Se o testemunho de Jeová chegar na casa dele, bota no bolso. Vai pegar a Bíblia dele, usar a Bíblia dele, vai abrir e ainda vai envenenar ele com a própria Bíblia. Falta de conhecimento. Tem crente que não lê um versículo por dia, mas fala do irmão o dia inteiro. Ele não tem tempo de meditar na palavra, mas tem tempo de ficar 2 horas no celular. Guarda o que tens. Você vai guardar o que tens. Se você tem o que guardar, as coisas boas, guarde. Como também você, se não tiver cuidado, você vai guardar também coisas ruins. Isso é descuidar da salvação. Então, portanto, Paulo fala que há a falsificação da palavra. Ele, inclusive, fala para os crentes estar atento, porque se até um anjo do céu viesse e trouxesse um outro evangelho, além daquilo que eles tinham anunciado, seja maldição. E por que é que muitos crentes, mesmo sabendo do ensino da palavra do Senhor, ele deixa, portanto, ser enganado, ser ludibriado pelo engano de falsos profetas, falsos pastores. E eu tenho uma preocupação porque as pregações estão sumindo dos nossos púlpitos. Nossos púlpitos estão transformando em lugar de entretenimento para o povo, de motivação do povo, e fazer coisas no púlpito, e até fazer do púlpito mesmo um lugar de espetáculo. É preciso estarmos atentos com esses espetáculos do púlpito, que não condizem com aquilo que Deus requer, não utilizam da palavra. Eu conheço um cidadão que, nas ministrações dele, consegue colocar até as músicas mundanas. Ele consegue, aí ele está falando de alguma coisa, daqui a pouco ele pega um trecho da música Roberto Carlos e ele bota na pregação. Artista, né? Meu irmão, se você está incomodado com a doutrina, a porta está aí, viu? Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Para que ninguém tome a tua coroa. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Que coroa é essa? Coroa é um emblema de realeza, símbolo de honra. Se perde a coroa, está despojado de honra. Então, se o crente perde esta coroa que está garantida, ele está abrindo mão, despojando-se da honra, da realeza, da salvação. E a Bíblia menciona algumas dessas coroas que faz parte da nossa vida, que nós temos que guardar para que ninguém as tome. Tem crente que não existe mais coroa. Já perdeu a coroa. Tiago 1,12 está falando aqui da coroa da vida. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Guarda o que tens para que não tome a coroa da vida. A coroa da justiça. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Guarda a coroa da justiça. Para que os falsos profetas e Satanás tomem essa coroa. A coroa do gozo. 1 Tessalonicenses 2,19. Porque qual é a nossa esperança ou gozo? Ou coroa de glória? Aleluia! A coroa de glória. 1 de Pedro 5, versículos 3 e 4. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível
coroa da glória. A coroa da glória eterna. E por último, o prêmio da coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 25. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Já estou terminando por cada horário. Mas fique este alerta. Não brinque com a salvação. Leve a salvação a sério. Seja crente. Dê testemunho. Não fique falando mal um dos outros. Não difame ninguém. Não seja enrolado. Fale a verdade. Porque senão, meu querido, a coroa vai ser tomada. Mas que Deus guarde a cada um de nós aqui. Sinta-se guardado por Jesus, pela palavra do Senhor, pelo Espírito Santo que habita em sua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Guarda o que tens. O que você tem para guardar? Não me responda. Que seja a sua consciência. Consciência cristã, viu? Que ela lhe responda. O que é que você tem para guardar? E se livre do saco. Joga esse saco, estoura ele e joga fora. E tenha satisfação de estar na casa do Senhor. Se alegre. Se tem algo que não está satisfação da igreja, ore, meu irmão. Mas não murmure. Não fique. Será que a pessoa não pensa que Deus está enxergando? Será que Deus é míope? A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. E diz mais, que os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Para contemplar o quê? Os justos e injustos. Deus está contemplando, viu? Tudo. Então guarda o que tens, porque Ele sabe o que você tem também. Ele vai dar graça para você guardar o que Ele sabe que você tem. Mas se você não tem, lamento. É com você e suas questões. É com você questionar você mesmo. É você olhar para si mesmo e entender que precisa tomar um passo decisivo, porque Jesus está voltando. Só vai subir crente, viu, irmão? Só vai subir crente. Meio crente não sobe. Vai subir crente. Quando fala crente, é crente mesmo. É como diz, crente pé roxo. Aquele crente que não abre mão de nada, não troca Jesus por nada. Precisamos reacender essa segurança. Não troque Jesus por nada. Não troque Jesus pelo namoro. Não troque Jesus pelo emprego. Não troque Jesus por nada. Jesus é maior. A salvação é maior. Nada é maior do que a tua salvação. Guarde isso. Portanto, guarda esta tão bendita salvação, que Paulo se diz, bendita a esperança que nós temos. Que Deus abençoe